Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de EBD. Mais uma vez, obrigado por estarem aqui com a gente no canal Aplicação Pessoal. Fique bem à vontade, se desejar, pegue papel e caneta. O texto áureo de hoje é: Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém, os que me desprezam serão desmerecidos. 1 Samuel capítulo 2, verso 30. O tema da aula é 1 Samuel capítulo 2, Eli, um líder decadente. Verdade prática. A obra de Deus não pode ser feita leviana e descuidadamente. Recomendações. Anote e, se preciso, paralise o vídeo quantas vezes precisar. Nos envie seus comentários, dúvidas e sugestões. Todas as referências e links na descrição do vídeo. Um pouquinho da história. 1 Samuel e 2 Samuel foram escritos como um livro só. A antiga versão grega conhecida como a Septuaginta dividiu o livro em dois, e no século XVI essa divisão foi introduzida também no Antigo Testamento hebraico. Na Bíblia hebraica, os dois livros fazem parte de um grupo de livros chamado de Profetas Anteriores, que inclui Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel e 1 e 2 Reis. O texto bíblico, Eli repreende os seus filhos. Para que a gente possa ganhar um pouco mais de tempo, eu vou orientá-los para que façam a pausa no vídeo, façam a leitura do texto e prossigam logo em seguida, tá bom? Como eu falei, o texto ele é bem grande, então assim, paralise o vídeo e continue a leitura. Introdução. Israel nesse período era uma nação em crise, e como veremos nessa lição, essa crise se estendia à casa de Deus e ao altar. Os sacerdotes, por causa do mau exemplo, ao invés de apontar o caminho de volta para Deus, afastavam o povo para mais longe do Senhor. Mas afinal, que crise era essa? Com Samuel, encerra-se o período dos juízes, ou chefes de Israel. Ele foi o último representante dos tempos de anarquia, em que as tribos careciam de coesão entre si e as julgou ao longo de toda a sua vida. 1 Samuel capítulo 7, verso 15. Não obstante, Samuel não representou somente o ponto final daquele período, mas também ao iniciar a série dos grandes profetas de Israel com a consagração dos dois primeiros reis, Saul e Davi. Mas como assim anarquia? Essa anarquia é identificada em Juízes capítulo 2, verso 10 ao 12, capítulo 17, verso 6, capítulo 21, verso 25, que diz: cada um fazia o que achava mais reto. Segue aí no card o que significa anarquia. O sacerdote ali. 1 Samuel capítulo 2, verso 22 ao 35. Todo líder espiritual vocacionado precisa saber que o amor a Deus deve estar acima de tudo e de todos. Por esquecer isso, Eli trouxe julgamento de Deus sobre toda a sua casa. O significado da palavra vocacionado está no card em amarelo. Quem foi Eli? Verso 22. O sacerdócio era um chamado divino dado aos descendentes de Arão, da tribo de Levi, para servirem espiritualmente às demais tribos, aos demais irmãos. Os levitas não tinham herança em Israel e seu sustento era obtido no serviço divino. Desta forma, Eli e sua família era sustentada por serviços no templo através dos sacrifícios e dos dízimos. Por isso se levava a 10ª parte de tudo o que se produzia para o templo, para suprir as necessidades dos levitas e dos sacerdotes, que por sua vez serviam ao povo, eram intercessores entre os homens a Deus.
Recomendo fortemente que vocês assistam a esse vídeo de Israel com Aline. Link na descrição. Continuando, quem foi Eli? O nome Eli significa Deus exaltado, ou meu Deus. E é também referência nas palavras de Jesus na cruz, quando ele diz, Eloi, Eloi, né? Meu Deus, por que me desamparaste? Foi sumo sacerdote em Siló, 13º juiz de Israel, tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, e não conseguiu ensinar o temor ao Senhor aos seus filhos como ensinava ao povo. Que treta, hein? Ele permitiu que seus filhos fizessem sacrilégios no templo. Olha o significado de sacrilégio no card em amarelo. Tenso, hein, Eli? Difícil, hein? Foi mentor de Israel, ponto positivo, e morreu aos 98 anos cego e com os filhos longe do Senhor. O valor do sacerdócio, verso 28. A religiosidade de Israel era estruturada em sacerdotes e profetas. Segue aí um exemplo de sacerdote. E uma curiosidade bem bacana, essa imagem do profeta Samuel foi gerada por uma inteligência artificial pelo criador de imagem da plataforma DALL-E. Olha aí, ó, inteligência artificial, o tão temido inteligência artificial. O sacerdote era o elo entre o povo e Deus. Seu ofício era fazer sacrifícios pelo povo, interceder e instruir conforme a lei de Deus, tornando-se o homem do templo, do culto e da liturgia. Nos dias de hoje, lá vamos nós. O valor do sacerdócio, verso 28. Com o passar do tempo, o templo foi institucionalizado, ou foi institucionalizada, entrando em choque com os profetas e mais tarde com o Senhor Jesus, tornando-se praticantes de ritos e sem misericórdia. Isso aqui tem uma coisa muito interessante, né? Deixou-se, né? Foi se deixando levar da teocracia para se institucionalizar, né? Para ser tomado conta por pessoas e assim. A gente vai ver. Vamos lá, a gente vai chegar lá. Com o passar do tempo, o templo foi institucionalizado. Chega aí a definição para esse termo tão complicado, tá? E vem o processo de institucionalização. As origens dessa palavra, né? As origens desse processo. Dizer que um segmento de atividade humana foi institucionalizado é dizer que esse segmento foi submetido ao controle social. Notem, passou-se do controle de Deus para o controle social. As pessoas agora estão na direção, estão controlando, estão administrando. Não é mais Deus, é a pessoa, tá? Qualquer semelhança é mera coincidência. Tô pensativo, hein? O valor do sacerdócio ainda no verso 28. Notem Miqueias capítulo 6 e Mateus capítulo 9. Se desejarem, paralise o vídeo para a leitura. Características da vocação, verso 35. Você conhece a lei de Gerson? A gente vai chegar lá. O que se deve fazer para servir bem a Deus? Fazer tudo o que podemos, da melhor maneira possível, com os recursos que temos, sendo justos. Acho que o problema está aqui, em ser justo. A tal lei de Gerson tem origem em uma propaganda que Gerson, um dos melhores meio-campistas da história do futebol brasileiro e ex-jogador de grandes times como o São Paulo Futebol Clube, fez para os cigarros Vila Rica no ano de 1976. Na peça publicitária, o boleiro
fala sobre as vantagens do cigarro e pronuncia a seguinte frase: é gostoso, suave e não irrita a garganta. Na sequência diz: por que pagar mais caro se o Vila me dá tudo aquilo que eu quero de um bom cigarro? Depois de propagandear o cigarro e falar sobre o quanto o produto era bom, Gerson dá um sorriso malandro, e solta a última e infeliz frase da propaganda: gosto de levar vantagem em tudo, certo? Desta forma, sintetizou de uma vez só o jeitinho brasileiro de fazer o errado parecer certo. Link na descrição. O famoso jeitinho brasileiro tem se tornado mais enraizado nas igrejas, onde o parecer dá resultado, mesmo que errado, se torna de Deus. Como diz o ditado, esse negócio é de Deus. Irmãos, isso é complicado. Muito cuidado com essas fábulas, com esses jeitinhos, né? Com essas doutrinas falsas que mostram um certo resultado, parecem que estão certo, mas estão errado, e de repente você está dando glória a Deus por algo que não é de Deus. Características da vocação. Isso é uma verdade, tanto que em pregações de cunho vitorioso se pode ouvir: hoje sua bênção chega, você nasceu para vencer, sua vitória terá sabor de mel. Eita! Ansiamos tanto pela vitória, pela vantagem, que nos esquecemos de olhar para nós mesmos e enxergar o quão miseráveis somos. E ao nosso redor, o quanto tem pessoas iguais ou piores que nós, no sentido de necessitarem mais. Onde, quando pararmos de querer tirar vantagem de tudo, poderemos olhar com os olhos de misericórdia e ajudar quem mais precisa. Daí sim, você alcançará vitória. Características da vocação, verso 35. Embora a nossa vocação natural possa ser resplandecida pelo nosso eu espiritual, a vocação espiritual tem características próprias. E uma delas é conhecer a Deus. Somente conhecendo a Deus, você confia, entende, teme e faz segundo os seus métodos e depende humildemente de sua sabedoria. Quer fazer o que é certo? Conheça a Deus. Irmãos, conheçam a Deus. Isso é característica de quem é vocacionado. Conhece a Deus. Segue o texto aí. Podem paralisar o vídeo se quiserem para ler, tá bom? Embora nossa vocação natural possa ser resplandecida pelo nosso eu espiritual, a vocação espiritual tem características próprias. E a outra é vocação. É a aptidão, tendência natural, a possuímos ou desenvolvemos. Dons esses que nos qualificam para determinadas tarefas e nos desqualificam para outras. Notem, dons esses que nos qualificam para determinadas tarefas e nos desqualificam para outras. Não é porque você é obreiro que você pode tudo. Não é porque você tem dom que você pode tudo. Cada dom é dado a um segundo a vontade de Deus para fazer o que Ele bem quer. Assim diz a palavra do Senhor. Preste atenção, não é só porque você é obreiro, pastor, evangelista, ou seja lá qual for o seu cargo, que você pode fazer tudo. Tem dons que você tem que te impede de ter certos cargos. Tá bom? Siga aí, ó. Efésios capítulo 4, verso 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. E aqui é que está um negócio bacana que a gente vai estudar agora um pouquinho. A vocação, ela pede que você ande de modo digno. Andar de modo digno da vocação, ou seja, andar apropriadamente, dignamente. Mas também quer dizer que é algo pesado, vai te exigir esforço, que tem um certo peso,
que tem um peso de uma coisa de valor semelhante, que vale tanto quanto. Andar de modo adequado, próprio, conveniente. Consegue entender agora o peso da sua vocação, meu irmão? Consegue notar agora o peso da vocação, minha irmã? É isso aí, ó. Vamos estudar um pouquinho mais. A palavra dom, olha aí, ó. É a aptidão, tendência natural a possuirmos ou desenvolvemos. Dons esses que nos qualificam para determinadas tarefas e nos desqualificam para outras. Tiago capítulo 1, versos 16 a 18. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva, segue aí, ó, no cardinho amarelo, o significado da palavra aptidão. Logo, logo a gente vai ver a palavra dádiva aí no grego, tá? Toda boa dádiva e todo dom, também tá aí, ó, o significado em grego. Perfeitos são lá do alto. Vamos voltar, vamos ler novamente. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Segue aí, ó, o significado da palavra tendência e da palavra dom, segundo o nosso dicionário. Ainda continuando, embora a nossa vocação natural possa ser resplandecida pelo nosso eu espiritual, a vocação espiritual tem características próprias. Terceiro, chamada. É de Deus, é Deus que o faz. Todos os que são chamados têm essa convicção, pois os são revelados os pormenores dessa missão. O chamado é Deus quem faz, e quem recebe esse chamado é para eles revelados até os pormenores da sua missão. Note os textos abaixo. Olha que interessante. Ou seja, todo chamado tem um propósito claro. E como vem de Deus, tem sua motivação pelo próprio Deus. Essa motivação ultrapassa as barreiras do medo, das incertezas, das dificuldades e da morte. O chamado te impulsiona a dar a vida para uma outra pessoa. Te impulsiona a amar acima do pecado das pessoas. Te impulsiona a querer resolver os problemas e, acima de tudo, de promover a justiça e o reino de Deus. Eita glória! Ainda continuando as características da vocação, temos também agora a quarta característica, que é o compromisso. Se o chamado é Deus quem faz, o compromisso somos nós que assumimos, aceitando e cumprindo a missão. Deus provê o preenchimento de posições onde a falta de uma ou mais pessoas pode comprometer todo o andamento da obra. Isso quer dizer que você faz parte de uma engrenagem e que Deus pode te chamar para funcionar de forma a sanar a falta de outras engrenagens. Notou? Você faz parte de uma engrenagem e que Deus pode te chamar para funcionar de forma a sanar a falta de outras engrenagens. Sendo assim, Deus te capacita. Caso você tenha o compromisso a ser uma peça melhorada, a fim de suprir a demanda, onde outros desistiram ou fizeram de modo preguiçoso. Tópico 3. Os filhos de Eli. 1 Samuel, capítulo 2, verso 12 ao 15. A desobediência dos filhos de Eli à palavra de Deus, somada à negligência de seu pai, provocou uma verdadeira tragédia familiar e nacional. Paralise o vídeo, meus irmãos, e façam a leitura para que possamos ganhar tempo. 3.1 Mau testemunho, verso 12. Como é possível
um líder conduzir um povo para Deus e ele mesmo não se relacionar com Deus? Pensem, irmãos, pensem. Não se importar com o seu Deus. Como é possível um líder não se importar com o seu Deus? Como é possível um líder fazer as coisas sem se importar com o que o seu Deus está pensando? Como é possível um líder se comportar como filho de Belial? Irmãos, essa palavra aqui, ela é terrível. E nós vamos ver isso agora. Essa palavra é pesadíssima. Filhos de Belial. Ela significa imprestável. Comparável a quem servia a deuses pagãos, pois não se adequavam às normas de Deus. A palavra hebraica para filho de Belial, para Belial, está aí, ó. Imprestável, bom para nada, não proveitoso, companheiro vil, uma pessoa vil. Ímpio significa ruína. Irmãos, é pesadíssimo. Quando o líder se comporta como mero profissional, é isso que acontece. Perdem o temor a Deus e toda a espiritualidade e seus traços desaparecem. Segue aí, ó, o significado no nosso dicionário de imprestável, que não possui serventia, que não presta nem serve, sem utilidade, inútil. Possui muitas coisas imprestáveis. Pessoa sem utilidade, que não presta. Irmãos, sabe o que é Deus falar isso para alguém? É muito pesado, é muito pesado. Isso significa, isso faz a gente pensar no tamanho do pecado que essas pessoas estavam fazendo e levando outros a fazerem também. Olha isso. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. E é aqui onde acontece todo o mal. Quando o líder tropeça, quando o líder peca, é mais grave e, em geral, muito mais gente é atingida. Por conta de heresias, falsas doutrinas, distorção da verdade, maus ensinamentos, pecado, egoísmo, egocentrismo, ganância. Meus irmãos, vamos ler a Bíblia. Temos mas muitas igrejas com todas essas características e os meus irmãos, vocês não estão enxergando. E aqueles que estão enxergando, irmãos, abram os olhos dessas pessoas. Abram os olhos dessas pessoas. Deus nos chamou para ser luz, para influenciarmos pessoas, não para sermos pedras de tropeço. Olha o testemunho desses líderes, olha o testemunho dessas igrejas. Isso é muito sério, isso é seríssimo. É seríssimo. É lógico que a liderança, como todo ser humano, peca, comete erros. Mas o líder espiritual e temente a Deus se conserta, pede perdão e não vive uma vida de pecados. O seu testemunho é visível a todos. Uma vez me perguntaram assim, como a gente sabe que uma pessoa é de Deus ou não? Eu falei para ela assim, é só você ver os frutos do seu testemunho. Basta você ver a mudança de vida, a mudança de caráter, a mudança de pensamento, a mudança de posicionamento. A sua mudança de vida, o seu testemunho diz muito quem você é e quem você serve. Tá bom? Vamos lá. Tópico 3.2. Indiferença. Verso 14. Olha os filhos de Eli. Eram executores de atividades religiosas, ou seja, não significavam nada para eles. Veja como era o proceder deles diante da lei do sacrifício. Olha só.
pegavam os melhores pedaços de carne antes de serem cozidas ou queimadas, se apropriavam das ofertas e dos sacrifícios. Comportamento esse de quem pretendia ser servido e não o de servir. Eu peço que os irmãos voltem lá no tópico 2.1 sobre as funções do sacerdote e dos levitas dentro do templo. Eles faziam completamente o oposto. Olha 1 Samuel capítulo 2, verso 29. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Deus falando com Eli. E por que tu honras os teus filhos que pisam os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares? Pisar aqui dá a ideia de chutar, um desprezo. Além de ladrões e irreverentes, eram profanos. Olha a palavra ali, hebraica para pisar, que é chutar, dar pontapé. Desejar algo com desdém. E o pior, eram ofertas especiais, eram ofertas que o povo estava trazendo para a casa do Senhor, e eles faziam isso. Olha o significado aí das ofertas de manjares. Eram presentes, eram tributos, eram ofertas, eram dádivas, eram ofertas de oblação, eram sacrifícios, ofertas de carne. Irmão, é coisa pesada o que eles estavam fazendo no templo. E eu peço para quem estiver ouvindo, para você professor, para você que é aluno, notem o comportamento de suas igrejas e sejam atalaias do Senhor. Se posicione contra qualquer tipo de movimento contrário, qualquer tipo de coisa pecaminosa dentro das suas igrejas. Vamos ser luz. Não podemos deixar que isso aconteça com a igreja do Senhor. Tá bom? Vamos lá, continuando. Tópico 3 de 3. Arrogância e imoralidade. Era, porém, Eli, já muito velho, e ouvia tudo quanto os seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Isso aqui é até complicado falar, mas vamos lá. Não é incomum o abuso de poder no âmbito religioso. Isso porque o poder corrompe. E essa corrupção pode vir disfarçada de espiritualidade. Irmãos, precisamos ter comunhão com Deus para que possamos identificar esses lobos em pele de cordeiro. O serviço do sacerdote e do levita era destinado a estes dentro do templo, mas fora do lugar sagrado, fora do templo, nas imediações, qualquer um podia servir como Josué o fazia. Essa parte aqui é só para os irmãos entenderem quem eram essas mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Dentro do templo, quem podia servir, quem podia entrar era somente o sacerdote e os levitas. Mas ao redor do templo, outras pessoas podiam servir. E Josué, na época lá com Moisés, servia na porta do templo também, serviu ali na porta da tenda, entendeu? Na parte de fora. Josué servia nessa tenda. Você pode ver em Êxodo capítulo 33, verso 11. Mesmo não sendo da tribo de Levi, Josué, que também era chamado de Oséias, era descendente de Efraim, conforme Números 13, do 8 ao 16. De acordo com as orientações divinas sobre o tabernáculo, Josué não poderia servir no tabernáculo, mas não havia restrições quanto a isso na tenda da congregação. Segue aí o link para você verificar mais detalhes sobre
esse comentário. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Ele servia na tenda. Notem, irmãos, que essas moças que serviam à porta eram como as moças que hoje servem dentro das igrejas. Ou como qualquer moço que serve nos cultos sem ter um cargo específico. Seriam os que chamamos na Assembleia de Deus de obreiros. Pessoas que sentem vontade de servir a Deus com seus talentos, com seus recursos, com o seu tempo, com o coração dedicado ao serviço. E os filhos de Eli utilizavam da autoridade imposta, ou seja, autoritária, e que se sente dono do povo, normalmente são idolatrados e buscam reconhecimento para si mesmos. Irmãos, os filhos de Eli estavam pegando as meninas da igreja e se deitando com elas, usando da autoridade do cargo que eles tinham para fazer tal sacrilégio. Se você tem sido testemunha disso, irmãos, falem, abrem suas bocas. Deixa Deus te usar, em nome de Jesus. Conseguem entender para onde, o que os filhos de Eli estavam fazendo, aproveitando dos seus cargos para aliciar moças, usarem elas, pegar as ofertas, pisar nas ofertas das pessoas? Vamos lá. O dever dos pais. 1 Samuel capítulo 2, verso 29 ao 35. Mais uma vez, se desejarem, paralise o vídeo para a leitura. O dever dos pais. Depois que a gente viu da falta que Eli teve, né, por não conseguir ensinar seus filhos como ele ensinava o povo, de ter falhado nessa missão, o que ocasionou toda essa destruição familiar e toda a destruição, né, de todo o povo por causa disso. Agora a lição vai falar um pouquinho do dever dos pais. O dever dos pais, 1 Samuel capítulo 2, verso 29 a 35. São muitas as passagens bíblicas que nos alertam para o cuidado que devemos ter com nossa família. E essa é uma exigência a todos os cristãos, em especial a liderança. Note o texto de 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Olha aí, ó, o significado da palavra própria casa, dos da própria casa. A palavra grega quer dizer que pertence à casa ou família, doméstico, íntimo, mas também quer dizer também que pertence à família de Deus. Então, há aqueles que pensam que aqui está falando somente da família de sangue. Não, ela está dizendo da família de sangue, mas também da família de Deus, tá? Tanto como família de sangue, como corpo de Cristo, família, a igreja. 4.1. Instruir os filhos, verso 29. Nem sempre a desobediência dos filhos é por conta da negligência dos pais. Mas no caso de Eli, houve omissão e fracasso de ensino. De quem é a responsabilidade de instruir os filhos? E aqui eu vou tentar tomar cuidado, mas não dá. Vou tocar em algumas feridas, tá bom? E eu peço que os irmãos tenham paciência e que me levem bem a sério sobre isso que eu vou falar, e que, se eu ofender, os irmãos me perdoem em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá. De quem é a responsabilidade de instruir os filhos? A responsabilidade da igreja é do pastor, é do padre, é do líder espiritual, do professor da instituição religiosa? Vamos pensar um pouco. É responsabilidade de instruir os filhos do estado ou do município?
É responsabilidade das ruas, das companhias, dos colegas? É responsabilidade das empresas, do marketing, dos movimentos sociais? É responsabilidade das organizações de direita ou de esquerda? Não, irmãos. Não é. A responsabilidade de instruir os filhos é sua. É dos pais, é do papai, é da mamãe. Essa responsabilidade é de vocês. As outras instituições estão lá para dar apoio, auxiliar e complementar o ensino ou fazer dessa criança um cidadão. Pare de colocar a responsabilidade da criação dos seus filhos nas instituições. É você que deve instruir os seus filhos. Note os textos abaixo aí, ó. Dá uma paralisada no vídeo aí e note esses textos aí. Agora vamos falar. Nenhum sucesso compensa a perda da família. Porque tem muita gente aí que fala que tem que trabalhar muito, eu tenho que trabalhar, eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não vou dar atenção para o meu filho, eu vou deixar para minha mulher, vou deixar para babá, vou deixar para a escola, vou deixar para a igreja, vou deixar para o estado, vou deixar para o município, vou deixar na creche. Irmãos, presta atenção. Nenhum sucesso compensa a perda da família. Olha o que diz a Janaína Lima sobre o assunto. Nenhum CNPJ vale o fracasso de uma família. Sim, o excesso de trabalho faz com que cada vez mais pessoas se preocupem com a crescente demanda da vida profissional e a família vai ficando em segundo plano. O interessante é que o estímulo para trabalhar mais geralmente é o bem-estar da família, mas se não administrarmos bem o tempo, as consequências podem ser cruéis. Link na descrição. Investir tempo na família, verso 30. Educar os filhos não é apenas papel para um dos pais, e sim de todos, marido e mulher. Como diz Efésios 6:4. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor. Ter tempo para a sua família é ter qualidade de vida. Ganhou o mundo, mas perdeu a família. Que triste, hein? Que triste. Ter tempo para ministério ou vocação e não ter tempo para a família é perder os dois. Irmão, você vai perder os dois. Se você não ter tempo para a sua família, você vai perder seu ministério, vai perder a sua esposa, vai perder seus filhos, você vai perder a tua casa. Tem uma pirâmide que eu costumo usar muito para falar em aula qual que é a posição, né, de que a gente deve servir a Deus. Está no topo da pirâmide, Deus, tá bom? Você deve amar a Deus sobre todas as coisas. É bíblico e isso é uma regra. Você ama a Deus sobre todas as coisas. Depois você ama a sua família. Depois você ama o seu trabalho. E depois você ama a sua igreja. E eu ainda falo mais. Por que família e trabalho eu coloco como sendo a mesma coisa? Porque quando você ama a sua família, você tem tempo para trabalhar. Você precisa trabalhar para sustentar a sua família. Você precisa trabalhar para sustentar a sua família. Então você tem Deus, família e igreja. Se você desmembrar um pouquinho mais, você vai ter Deus, família, trabalho e igreja. Estabelecer limites. Verso 34. Se te há por sinal o que sobrevirá a teus filhos, a Ofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. É consenso entre os especialistas e na Bíblia que os filhos precisam de limites. Olha o que diz o Colégio Arnaldo. Estabelecer regras e limites na educação dos filhos é fundamental para que futuramente eles se tornem independentes, responsáveis e preparados
inclusive em termos de caráter para o mundo. Mas, naturalmente, tais restrições devem ser determinadas de maneira não apenas estratégica, mas também bem pensadas, não imposta meramente pela vontade dos pais ou do responsável. Os filhos de Eli não tiveram limites. Não tiveram limites. O Colégio Arnaldo continua. Nunca suborne. Evite punições extremas e severas. Priorize o bom diálogo. Estabeleça acordos. Não faça ameaças. Cumpra as consequências que foram estabelecidas. E jamais questione a autoridade do papai ou da mamãe. Aplicação pessoal. A história de Eli nos adverte do perigo de cuidarmos dos outros e ignorarmos nossa própria casa. Nenhum sucesso compensa o fracasso do lar. Espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever, compartilhem com quem você acha que vai precisar, tá? E até a próxima aula, se Deus quiser.